Fala, comando, aqui é o Evandro, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E nessa aula eu vou passar para vocês os resumos que eu usei para ser aprovado em 3 graduações federais, na parte escrita do Barro Branco e também para soldado, e os resumos que já aprovaram mais de 7.000 seguidores, tá? A gente tem uma porrada de gente seguindo esses resumos e com certeza vai ser o divisor de águas para você chegar primeiro no concurso e poder tomar água limpa. A nossa primeira aula de história vai ser uma série de aulas, tá? Acompanhe aqui o canal, porque sempre agora vai ter aulas exclusivas para você ter muito mais segurança e muito mais tranquilidade. Então não perde nenhum vídeo, já começa a compartilhar. Se curtiu a ideia de aprender mais, de ter mais segurança, ter conteúdos resumidos, específicos para o concurso, deixe sua cotovelada aqui no like, deixe seu comentário, porque isso ajuda a disseminar conhecimento e muito mais gente ter acesso à informação. Sem mais delongas, bora falar sobre Antiguidade Oriental. Para ser mais específico, a gente vai falar sobre Egito, tá? O Egito Antigo. Segundo Heródoto, que é conhecido aí como o pai da história, o Egito é uma dádiva do Rio Nilo e só existe por causa dele. Pensa comigo. A gente tem um deserto, o deserto do Saara. Como que as pessoas vão viver ali sem ter acesso à água? Então, esse Rio Nilo aí que passa pelo deserto do Saara, ele acaba sendo um divisor de águas, literalmente, para a população conseguir sobreviver tanto no acesso à água quanto em relação às plantações para poder ter alimentos para poder comer. Então, de fato, o Egito ele só existe por causa do Rio Nilo, porque a gente tem ali uma região desértica, tá? As populações que fugiam do deserto do Saara buscavam refúgio ao redor então desse Rio Nilo, e ao redor desse Rio Nilo a gente tem a formação de diversas populações que a gente vai denominar de spats, nonos ou simplesmente tribos, tá? Que é uma evolução uma da outra. Então a gente tem a formação, resumidamente, de diversas tribos, diversas populações ao redor desse Rio Nilo, em meio ao deserto, tá? No ano de 3.500, essas tribos que viviam ao redor desse Rio Nilo, elas se unificam e forma-se ali 2 reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito, tá? Como tá aqui essa informação, ó. O rei do Baixo Egito, ele tinha uma coroa branca e o rei do Alto Egito, ele tinha uma coroa vermelha. Essa informação parece irrelevante, mas tem muita relevância, você já vai entender por quê. Porque no ano de 3100, o Alto e o Baixo Egito, ele é unificado pelo primeiro faraó Menés I, tá? O que ele faz? Ele mistura essas duas cores, as cores do Alto Egito e também do Baixo Egito. Ele tem uma coroa branca e vermelha, mostrando que de fato ele é o faraó supremo, unificando essas duas cores, unificando o Alto e também o Baixo Egito. O Egito, uma informação relevante de prova e que pouca gente sabe. O Egito é o primeiro estado centralizado da história. Já pega seu carvão, já pega sua pedra e anota isso. Ele é o primeiro reino, tá? O primeiro estado centralizado e, portanto, o primeiro reino que se tem conhecimento na história. Os faraós do Egito, eles eram herdeiro do deus Horus, conhecido aí como deus Sol, tá? Tinham também que compunhava essa população os escribas e os sacerdotes. Pensa comigo, naquela época pouca gente sabia escrever, tinha acesso à escrita. Então a escrita no Egito Antigo era considerada sagrada. Então os escribas, eles tinham domínio da escrita, que a escrita na época, anota isso, anota aí na sua pedra com o seu carvão, tá? Era considerada sagrada a escrita no Egito Antigo. E também a gente tinha nessa população os sacerdotes que cuidavam da vida espiritual da população. Informação importantíssima, comando. Anota isso. Outra coisa interessante sobre o Egito Antigo é que se os camponeses não pagassem os seus tributos, eles tinham as suas orelhas cortadas, as suas orelhas decepadas. Então, como você ia reconhecer um camponês que não pagou seu tributo? Sua orelha simplesmente era cortada, sua orelha simplesmente era decepada. Então, dava para reconhecer os camponeses que pagavam ou não os seus tributos, tá? Outra informação legal também, super interessante sobre o Egito Antigo, é que eles tomavam muita e muita cerveja, tá? Muita gente agora ia querer ser egípcio. Até as crianças, para vocês terem noção, tomavam cerveja na época. E é uma coisa cultural, na época deles, considerada normal, tá? E outra informação também que muita gente me pergunta, costuma cair muito em prova, não cai, né? Ela despenca, é se no Egito tinha escravos. Eles tinham sim escravos, tá?
mas eram pouquíssimos e pouquíssimos escravos. Quem construíram as pirâmides não foram os escravos, porque eles tinham muito pouco. Quem construíram as pirâmides foram os camponeses. E os poucos escravos que eles tinham no Egito Antigo eram soldados inimigos capturados em guerras, em batalhas, etc. Então anota isso que é importantíssimo. Outra informação para a gente já ir fechando a nossa aula é que o gato no Egito Antigo era considerado um animal sagrado e as pirâmides, aquelas que todo mundo vai visitar hoje em dia, eram túmulos, tá? Geralmente as pirâmides eram túmulos de pessoas grandiosas, como faraós e etc. Então esse foi o resumo de hoje, sem encher linguiça, direto ao ponto, para você ter muito mais segurança e muito mais tranquilidade. Foi de coração, eu espero de coração que você tenha curtido, que você tenha gostado. Deixe seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário, que isso com certeza estimula a disseminar o conhecimento pelo Brasil e muito mais gente ter a sua aprovação. Tamo junto e lembre-se sempre, posso ainda não ter chegado onde quero, mas, sem dúvida alguma, estou mais perto, muito mais perto do que ontem. Tamo junto, até a próxima aula e valeu, comando!